Agora eu vou falar para vocês sobre os tipos de fluxo que a gente tem no sistema de agitação e mistura. E dependendo do tipo de impelidor que a gente pode ter um, dois ou até os três fluxos acontecendo ao mesmo tempo. Nós temos o axial, que ele promove esse tipo de movimentação, o radial, que promove esse tipo de movimentação, e o tangencial, que ela é circular. Vamos estudar cada um deles. O fluxo axial, como eu falei para vocês, ele promove esse tipo aqui de movimentação. Então, se a gente estiver olhando com uma visão lateral do nosso sistema, a gente vai enxergar esse tipo de movimentação aqui. E se a gente olhar de cima, como a gente está vendo a movimentação ocorrendo dessa maneira aqui em cima, a gente vai enxergar ele se movimentando assim, para frente, para trás, porque ele está promovendo esse tipo aqui de fluxo. Essas correntes, elas são chamadas de correntes paralelas ao eixo. Nós temos o tipo de fluxo radial, que ele vai ocorrer do centro para a lateral, do centro para a lateral. Elas são paralelas às pás dos impelidores que a gente vai utilizar. Se a gente enxergar numa visão lateral, a gente vai ter essa visão ocorrendo. Por quê? Porque ele vai jogar para as pontas e vai promover essa circulação. Então, a gente tem a circulação tanto para cima como a circulação para baixo. Essas aqui que estão marcadas como defletores é o outro nome da chicana, tá bom? Pode ser chicanas ou defletores. E a gente enxerga em cima o mesmo tipo de movimentação que a gente enxergou no axial, porque a gente também tem a promoção dessa circulação, ok? No caso da radial, a gente vai ter a circulação acima e abaixo das pás. Já no fluxo tangencial, a gente tem algo diferente, porque ele promove o fluxo circular. Então, se a gente olha de cima ou de baixo, a gente vai ver ele circulando. O grande problema que a gente tem aqui é que há a formação de vórtices, e o vórtice não é legal. E por que o vórtice é ruim? Bom, o vórtice ele é promovido devido à ação da força centrífuga, que faz o líquido ser jogado para a extremidade. E isso faz com que ocorra a estratificação permanente de vários níveis, e aí não conseguimos promover uma mistura eficiente do nosso sistema. Pode haver acúmulo de sólidos embaixo do impelidor, além da perda de potência. Por que ocorre a perda de potência? Porque a gente tem aqui, olha, a formação do vórtice chegando no nosso impelidor e promovendo ar. E aí ele gira e está girando no ar. Então a gente perde potência dele, a gente precisa colocar mais potência para promover o mesmo que a gente faria se ele tivesse totalmente coberto. Além disso, se ele tiver muita quantidade de líquido e a formação do vórtice for muito intensa, a gente pode ter vazamento aqui e a gente perde a nossa matéria-prima ou o nosso produto do processo. A gente ainda pode ter vibrações e diminuir o cisalhamento do impelidor, que tem a função de quebrar ele e promover melhor homogeneização. E como que a gente evita o vórtice? Eu falei para vocês lá no começo sobre as chicanas, lembra? Que também podem ser chamadas de defletores. E são elas que quebram esse vórtice. Como que elas quebram? Quando a gente tem o movimento circular atuando e ele bate numa chicana, esse fluxo tangencial, ele vira um fluxo axial, que é aquele que realmente promove a mistura, como a gente viu anteriormente, o axial e o radial, mas nesse caso acontece a formação do fluxo radial. Nós podemos ter a chicana junto à parede, que é o mais comum. A gente precisa tomar cuidado para ela não ser muito longa, porque senão a gente pode formar zonas mortas aqui, mas ela precisa ser o suficiente para promover essa quebra. Também existe aquelas que elas não estão encostadas na parede e aquelas que são inclinadas. Como é que a gente escolhe o tipo de chicana? De novo, dependendo do tipo de material que a gente tem ali, qual que é a viscosidade e como que a gente faz para melhorar o processo através de estudo prático. Como eu falei para vocês, dependendo do tipo de impelidor, a gente tem um fluxo característico. E por isso que a gente precisa estudar tanto o impelidor para poder escolher aquele que promova o fluxo que a gente deseja. Então veja aqui esse tipo de impelidor, qual é o padrão de fluxo que ele promove, e esse tipo de impelidor, o padrão de fluxo que ele promove. Eu vou mostrar para vocês três tipos de impelidores e o fluxo que eles promovem. Então, do tipo âncora, ele tem a função de promover um fluxo circular.
Qual que é a característica do impelidor tipo âncora? Ele ocupa 96% do diâmetro interno do nosso tanque, porque a função dele é não permitir que acumule material na parede do nosso tanque. Então, ele tem aquela função de raspagem. Então, além de tipo âncora, ele é chamado de raspadores. É muito comum a gente ter no eixo do impelidor tipo âncora um outro impelidor para promover um outro tipo de fluxo para melhorar a mistura, porque a função dele é não deixar acumular ali na parede. Quando a gente tem pá reta, nós podemos ter dois tipos de impelidor, a pá reta de 90 graus e a de 45 graus. Qual que é a diferença entre elas? A pá reta ela é assim, 90 graus, é totalmente reta, e 45 ela é inclinada. Qual que é a diferença no que acontece aí? Pensa quando você está no carro, de passageiro, obviamente, que você não vai fazer isso dirigindo, ou quando você está na piscina e você passa a mão assim reta. Você não sente uma resistência do fluxo, do fluido ali, né, para você fazer o seu fluxo? Existe uma resistência grande, diferente de quando ele é inclinada. Tanto que os modelos de carro hoje, eles são inclinados para diminuir a resistência do ar que a gente tem e a gente ter um maior aproveitamento da potência do ar. Então, devido a essa diferença de configuração, eles promovem tipos de fluxos diferentes. A pá reta 90 graus ela vai formar correntes paralelas radiais e axiais se ela tiver 45 graus. Quando a gente tem impelidores do tipo pá, eles podem conter de 2 a 6 pás ali. E pode ser número ímpar também, tá bom? É possível também, quando a gente tem agitação com impelidor do tipo pá, não precisar da chicana se a gente estiver trabalhando com baixas velocidades. Mas se a gente tiver alta velocidade, aí a gente precisa colocar. Bom, o que eu queria falar para vocês na nossa pré-aula era isso. Nós vamos começar na nossa aula o projeto de agitador, tá bom? Aguardo vocês lá. Até mais.